possamos enxergar o verdadeiro Deus. Fala conosco e que o Senhor seja glorificado. Amém. Glória a Deus, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma noite maravilhosa, podem tomar o seu assento, uma noite em que podemos cantar alegremente ao nosso Deus, que não só morreu em nosso favor por meio de sua pessoa, do Filho, mas ressuscitou dentre os mortos, e é uma noite de celebração, porque celebramos não só a sua morte, mas sim também a sua ressurreição. Se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo nesse lugar. Nós amamos receber visitantes, essa é a nossa frase clichê, que os membros aqui já estão cansados de ouvir, mas essa é uma verdade. Esperamos que você tenha sido muito bem recebido pela nossa equipe da recepção, e ao final, por favor, não esqueça de dar o seu nome lá atrás, receber um presente com aquele time lá, porque queremos te conhecer melhor, queremos nos envolver com você, enfim, e se você está à procura de uma igreja, essa pode ser a sua. E hoje estamos navegando numa série intitulada Vivendo uma Fé Autêntica, explorando a carta de Tiago. Então é um sobrevoo sobre a carta do discípulo Tiago, que é uma carta muito prática, e essa é a tônica dessa série, uma série que ensina aspectos práticos e básicos do cristianismo. E hoje vamos falar de um problema que não acontece aqui na Viva, mas assim, vai que um dia apareça, a gente já está preparado. O poder da língua, destruindo ou edificando. Nada mais prático do que talvez falarmos sobre o poder da língua. O ponto, irmãos, é que todos nós lutamos. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas com um poder enorme. E de alguma forma todo mundo luta para não se deixar levar pela tentação de pecar por meio de sua boca. Confesso a vocês que, em específico com relação à língua, eu tenho uma dificuldade que está relacionada ao meu casamento, e estou falando aqui porque ela está lá no Kids, então ela não vai, por favor, não falei nada, para não dar tanta legitimidade, o que ela tem razão, é claro. O ponto é, volta e meia ela chega com uma ideia, com um sonho, uma vontade, e eu, como um bom crítico, começo a elencar os possíveis problemas. Tá, mas e se isso? Tá, mas será que aquilo? Tá bom, não vou mais fazer. Ela diz que eu sou um grande desencorajador, muitas vezes, e preciso me policiar para não ser. E tenho buscado de forma intencionalmente lutar com esse excesso de crítica, que no fundo está numa tentativa de analisar todas as variáveis para ver se vale a pena, mas às vezes, quando compartilhamos uma ideia que está só nascendo, o que menos nós queremos é crítica, o que menos nós queremos é, mas e se? Não, só sonha. Tem uma ilustração que fala que às vezes a gente precisa entrar num quarto onde nesse quarto nenhum empecilho pode ser visto. Só sonhe e não venha com críticas. Enfim, confesso aos irmãos que tenho essa dificuldade. Volta e meia ela diz que eu só vejo as dificuldades. Enfim, atire a primeira pedra que quem não peca com a língua. Agora, seja por crítica, seja por fofoca, seja por reclamação, seja falar mal dos outros, independente do pecado, o ponto é, pode gerar consequências terríveis. E a primeira delas e mais comum, não aqui, mas no mundo lá fora, é a fofoca. A fofoca destrói amizades, pode destruir famílias, pode destruir empresas e até igrejas. Não a igreja de Jesus, que nada pode abalar, mas me refiro a estruturas, a organizações, e você já deve ter se envolvido com fofoca de alguma forma. Dificilmente você foi o agente propagador de fofoca, isso eu não quero crer, mas talvez você tenha sido o assunto da fofoca, ou talvez você tenha sido o receptor da fofoca. O ponto é que fofoca não provém de Jesus, você pode ter certeza, provém do maligno. E é tão incrível e tentador que ela gera até prazer. Existe um prazer em fofocar, em levar uma notícia que o outro não sabe. Há uma tentação envolvida nisso. Não só a fofoca, as críticas destrutivas, não as construtivas, aquelas que destroem, e as reclamações são outro pecado muito comum.
sejam críticas ou reclamações diretas à pessoa envolvida, ou, o que é pior, por terceiros, elas podem provocar grandes danos àquela pessoa que está sendo criticada. Às vezes, podendo trazer grandes danos a instituições também, como igrejas, empresas, ou seja lá o que for. Mas é interessante que as reclamações também geram prazer. A neurociência diz que aquele que reclama tem uma descarga de dopamina na sua corrente sanguínea, gerando um tipo de prazer por algo novo. Mas é uma reclamação, por isso que reclamação vicia, porque há uma descarga na corrente sanguínea desse hormônio, já vou falar mais sobre isso. Mas também é importante dizer que normalmente pessoas críticas são pessoas frustradas consigo mesmas, que precisam rebaixar o outro para se sentir superior, só rebaixando o outro para ela se sentir bem. Falas como, fulano está rico, você viu? Claro, só pode ser tráfico. Como é que aquele cara casou com aquela mulher? É rico. E outras críticas do gênero. Não só críticas, mais fofocas, mas também as discussões. Por meio de discussões, muitas vezes ofendemos, xingamos as pessoas que estão ali discutindo com a gente, soltamos palavras que ferem os seus corações, que muitas vezes a cicatrização é demorada quando cicatriza. O ponto é que a língua tem um grande poder destruidor, pode destruir amizades, famílias, igrejas, e por isso nós precisamos ter responsabilidade no falar. Uma frase de Yasmine Ágata diz assim: uma palavra dita é como uma pedra atirada, se torna inesquecível para quem a recebeu, e nem o tempo poderá curar a dor daquela palavra ouvida. Perguntei para o ChatGPT, me dê uma frase sobre isso. Fique tranquilo que a minha pregação não é feita no ChatGPT, é uma frase ou outra, como essa aqui, por exemplo. Eu vou dizer quando é ele que me diz: palavra dita é flecha lançada, não pode ser recolhida. Bonita essa frase, está lá, ChatGPT. Enfim, mas Salomão também falou algo bem importante, lá em Provérbios 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Dos 7 pecados que Deus odeia, 3 deles estão relacionados à língua. Percebe o poder destrutivo, e por conta disso, o fato de Deus odiar tanto os pecados relacionados à língua. Agora, por outro lado, a língua pode também ser instrumento de alívio, consolo, força, ânimo, incentivo, esperança, alegria, amor. Agora a dúvida é: como você tem usado a sua língua? Que tipo de instrumento tem sido a sua língua? Um instrumento de edificação ou destruição? Um instrumento de bênção ou maldição? Um instrumento de elogio ou crítica? De encorajamento ou de descrédito? Para isso nós vamos ler Tiago capítulo 3, verso 1 em diante. E os primeiros 2 versos que já estão na tela dizem assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago começa se identificando com seus leitores. Ele diz: nós tropeçamos em muitas coisas. Ele reconhecia que também era um pecador. É evidente, eu peco, você peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam, todo mundo peca. Agora, ele dá um peso muito grande para o pecado da língua. Ele diz: olha, ok, todos nós pecamos, mas quem não tropeça no falar, esse é perfeito. E não é uma ilustração essa perfeição, não quer dizer que alguém é perfeito, mas como vimos há 2 semanas atrás, a ideia que Tiago tem é de que é um discípulo maduro. Alguém que consegue refrear a sua língua é um discípulo maduro, e o contrário é verdadeiro: alguém que não consegue refrear a sua língua é um discípulo imaturo. E ele também diz na tela que é capaz de refrear todo o corpo, ou seja, alguém que consegue segurar a língua é alguém que tem todas as áreas de sua vida são equilibradas.
Por outro lado, aquele que não consegue refrear a sua língua será um fofoqueiro em casa, na igreja, no trabalho ou onde for. Mas cristãos maduros, então, utilizam a sua língua para edificar. O mesmo Tiago, no capítulo 1, verso 26, diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Ele diz que o religioso aqui, essa palavra significa aquele que é temente a Deus. Ele está dizendo, olha, se alguém é temente a Deus, mas profere palavras que não edificam, esse cara é incoerente. Cristão linguarudo é um cristão incoerente, porque com a mesma boca que ele adora a Deus, ele amaldiçoa pessoas. Com a mesma boca que ele canta louvores no domingo à noite aqui, com a mesma boca ele critica aqueles que cantaram aqui talvez. Com a mesma boca que está aqui dizendo, Senhor, Tu és bom, maravilhoso, entrou no carro e diz, que pregação marvada. A mesma boca que adora é a mesma boca que critica. Isso é uma incoerência, irmãos. Isso evidencia imaturidade dos cristãos. E Tiago também diz, deseja ser mestre? Olha, cuidado, muito rigor vai ser no teu julgamento, porque com a boca que o mestre ensina e prega, é a mesma boca que muitas vezes profere palavras que geram estrago. Portanto, usar a língua para o mal é um ato de ímpio. Usar a língua para criticar, fofocar, amaldiçoar, reclamar, é um ato de quem não é um seguidor de Jesus. Porque aqueles que têm o Espírito Santo são fontes de água viva, estes deveriam, por meio de sua boca, somente e simplesmente expressar palavras de gratidão, de alegria, de encorajamento e assim por diante. A língua, então, tem o poder de dar a direção, tanto boa quanto má. Verso 3. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Agora Tiago começa a trazer ilustrações. Ele traz algumas palavras com sentido figurado para ilustrar o que significa o poder da língua. E o primeiro deles então é o cavalo. Ele diz que se colocarmos freios na boca do cavalo, vamos conseguir domá-lo. Porque um cavalo que não é domado é um cavalo selvagem. E cavalos selvagens podem ser perigosos, podem trazer risco à vida daqueles que estão ao redor. Por outro lado, um cavalo domesticado, com freio em sua boca, ele é útil. Ele é útil para viajar, ele é útil para alguns, ainda que não seja algo muito bom, mas carregar carroças. Mas o ponto é que o cavalo domesticado, com freio na boca, ele não é perigoso, ele é útil. A língua sem freio, ela é perigosa, tanto quanto um animal selvagem. Ao passo que a língua, controlada, equilibrada, domada, ela é um instrumento útil, porque enquanto ela é selvagem, ela destrói com críticas, reclamações e maldições, mas quando ela é domada pelo poder do Espírito Santo, ela produz bênçãos, ela produz elogios, ela produz encorajamento. A outra ilustração é o navio. O navio, você sabe, muitas vezes temos transatlânticos gigantescos que são dirigidos por pequenas peças, que são os lemes. Os lemes ficam atrás, é uma pequena peça que dá direção para o navio. Então, um transatlântico, ele parte do porto de Itajaí e chega no porto lá em Portugal, porque uma pequena peça dirige aquele transatlântico. Ela não só faz chegar aos destinos, mas também desvia de tempestades, desvia de pedras, desvia de bancos de areia, enfim. Sem o leme, há um grande risco de ocorrer um acidente no navio. Sem o leme, o navio dificilmente vai chegar num lugar que precisa chegar. Da mesma forma, a nossa língua. Como um transatlântico sem direção, é a língua daqueles que não conseguem controlá-la. Como um Titanic batendo no iceberg, é a língua de muitos cristãos imaturos, que não conseguem refrear,
pondo em risco a própria vida e a vida de quem está ao redor. Vou citar agora 2 famosos na nossa história que conduziram multidões, de 2 formas. O primeiro deles é Martin Luther King, um pastor batista. Talvez você não saiba, Martin Luther King, um americano, era um pastor batista na década de 60, lá nos Estados Unidos, quando lutou pelo direito dos negros. A discriminação racial nessa época era absurda, e ainda é grande, mas nessa época era absurda, e esse homem se levantou, ele sendo negro, se levantou pelo direito dos negros, e ele tem uma célebre frase que diz: eu tenho um sonho, de que um dia em meu país, os meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade de seu caráter. Esse cara foi assassinado em 68, mas o ponto é que ele influenciou uma nação e o mundo inteiro na luta contra a discriminação racial. Portanto, esse homem usou a sua língua para edificar, ele usou a sua língua para instruir, ele usou a sua língua para fortalecer, para encorajar, para abençoar. Agora, outro homem que usou a sua língua para efeitos contrários se chamou Adolf Hitler. Esse homem pregava a supremacia da raça ariana. Esse homem fazia discursos inflamados que, pasmem, influenciou multidões. Multidões seguiam esse cara e mataram milhões de judeus e outros em campos de concentração. Não sei se você já foi em algum campo de concentração, onde existia, é terrível. Você pode ver as câmaras de gás, você pode ver fornos onde corpos eram queimados, você pode ver arranhões nas paredes, você vê coisas terríveis que esse homem encabeçou. E ele também tinha uma frase célebre que dizia: um Estado que reflete as características raciais de sua população é o único Estado no qual os indivíduos podem realmente ser livres. Ele não queria misturas raciais. E esse cara, com a sua língua, destruiu. O que um construiu, edificou, encorajou, o outro destruiu, amaldiçoou, matou. Percebe o poder da língua desse pequeno órgão, que dá direções boas ou ruins? Que esse mesmo órgão foi usado por Martin Luther King e por Adolf Hitler, e esses dois homens usaram o mesmo órgão para um fazer coisas boas, outro para fazer coisas ruins. Um para dar direções construtivas, outro direções destrutivas. Um edificando, o outro destruindo. A pergunta que não quer calar é: a sua língua está parecida com a língua de quem? Martin Luther King? Alguém que constrói coisas, alguém que influencia um legado positivo, um legado de coisas boas, uma língua que cria um ambiente positivo, encorajador, abençoador, ou uma língua mais parecida com Adolf Hitler? Uma língua que gosta de destruir, gosta de ver o circo pegar fogo. As nossas falas influenciam absurdamente o nosso redor. Por isso, meu convite, aliás, o convite de Deus para nós, é que reflitamos sobre de que forma temos usado a nossa língua. Ela também tem o poder de destruir. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Ela não se põe em chamas e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Assim também a língua, pequeno órgão, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Tiago usa novas 2 ilustrações. Cavalo, leme, agora ele usa o fogo, a fagulha do fogo e um veneno mortal. Todos sabemos que um grande incêndio normalmente começa com uma pequena fagulha. É um cigarro jogado no mato seco,
É uma pequena faísca num fio que que incendeia toda a casa. É enfim, um pequeno papel jogado em algum local que incendeia uma floresta. O ponto é que o fogo normalmente começa com uma pequena fagulha. E o problema é que essa pequena fagulha, que seria fácil de apagar, quando o fogo toma certas proporções, meu amigo, aí é difícil de domar esse fogo. Lembro uma vez, na minha infância, minha avó morava aqui na beira do rio Criciúma, no centro, na rua Santo Antônio. O rio passava atrás da casa dela, e eu e os meus primos gostávamos de brincar no rio. Claro, na minha época já era um córrego, que facilmente a gente passava de um lado para o outro. E certo dia, coisa de menino, como vocês, boa parte aí deveria fazer, a gente jogava bombinhas e rojões. E o meu primo não mediu as consequências, acendeu uma bombinha ou um rojão, eu não lembro, jogou do outro lado do rio. E tinha mato seco. O mato seco começou a pegar fogo. E esse mato seco ia incendiar, sei lá o que, se a gente não fizesse algo. Aí atravessamos o rio, claro, naquela dificuldade de atravessar o rio Criciúma, e passamos para o outro lado e apagamos o incêndio. Claro, ainda era pequeno, porque uma pequena fagulha estava tomando proporções ali de talvez 1 metro quadrado, mas se a gente não fizesse alguma coisa, algo grave poderia acontecer. Percebe que, enquanto há uma pequena fagulha, é fácil de interromper, mas quando o incêndio é de grandes proporções é difícil, assim é a língua. Quando eu domo a língua, quando eu penso antes de falar, quando eu reflito se eu devo falar ou não, eu apago aquela fagulha, eu seguro a minha língua e eu impeço que um incêndio de grandes proporções aconteça. Quando eu quero criticar, quando eu penso em lançar uma crítica, uma reclamação, eu seguro a minha língua e evito talvez uma grande catástrofe. Quando eu ouço uma fofoca e tenho vontade de falar, eu seguro aquela minha língua e impeço talvez grandes problemas na vida de alguém. Um simples comentário, uma simples crítica, uma simples fala podem destruir a vida de uma pessoa. Precisamos refletir antes de falar, porque essa simples fala pode contaminar de uma forma ambientes que podem gerar catástrofes. Uma pequena fofoca pode destruir uma igreja inteira. Uma pequena crítica pode destruir uma alma depressiva. Uma pequena fala de desencorajamento pode aniquilar sonhos e projetos. Enfim, uma pequena fagulha pode trazer grandes problemas. Apague essa fagulha antes de um incêndio acontecer. A língua, como também o texto nos diz, contamina o corpo inteiro, ou seja, todas as áreas da vida. Um fofoqueiro, ele é fofoqueiro em casa, no trabalho, na igreja. Um crítico, ele é amargo assistindo filme, assistindo jornal, assistindo uma pregação, ou assistindo um louvor. A amargura está no ser do indivíduo, e ele é crítico em todos os lugares. Só que o problema é que o fim pode ser trágico. Olha o que o verso 6 diz. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pessoas que não conseguem domar as suas línguas, talvez não sejam regeneradas. Talvez não nasceram de novo. Talvez não tenham o Espírito Santo. E essas pessoas, se não se renderem a Cristo, se não se arrependerem de seus pecados, como o próprio Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, diz, essa mesma língua vai ser queimada no inferno. É sério, irmãos. É sério isso. Ai, Bruno, mas é só uma fofoquinha. Não, vem do inferno essa fofoquinha. Não, mas é só uma crítica construtiva. Não, mas desse jeito construtiva? Cheio de veneno? Isso é crítica construtiva? Não, mas é só uma reclamaçãozinha, todo dia, toda hora. Irmãos, cuidado, é veneno mortal.
Não é só o tio Nico que aparece por aqui, o tio Hernandes também, e ele diz: esse animal feroz e venenoso é pior que um escorpião, pior que uma jararaca peçonhenta. A picada de um escorpião ou de uma cobra pode ser tratada, mas muitas vezes o veneno da língua é incurável. Irmãos, você tem controlado sua língua? Essa pequena chama apaga. Esse veneno coloca o soro antes de contaminar alguém, antes de queimar alguém. Reflita se você tem segurado a sua língua, reflita se ela tem edificado realmente, ou se ela tem contaminado. Aquela informação maravilhosa que chega a salivar, alguém precisa saber. Isso é maldito, irmãos. Isso não vem de Jesus. Você não está sendo usado pelo Espírito Santo, mas por Satanás. A língua, tem poder de amaldiçoar e abençoar. Verso 9. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago faz mais uma ilustração. Ilustra agora com uma fonte de água. Uma fonte de água, ou ela lança água doce, boa para beber, ou água amarga, que é uma ilustração de uma água que não é boa para beber. Não tem como de uma mesma fonte sair água boa para beber e água contaminada. Ou ela é boa, ou não é boa. Agora, como pode de uma mesma boca sair a palavras de bênção e de maldição? Como pode, Tiago diz, de uma mesma boca sair uma palavra de adoração a Deus e de maldição às pessoas criadas à imagem de Deus? Olha a incoerência. Como pode, da mesma boca, eu bendigo Deus, eu adoro Deus, e ao mesmo tempo eu amaldiçoo pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus? É uma incoerência total. Adoramos a Deus e falamos mal daqueles que são feitos à sua imagem. A água doce, irmãos, ela mata a sede, ela refresca, ela sacia. São como palavras de ânimo, de consolo, de conforto, palavras de esperança. São como águas boas para beber, agora águas amargas. São as críticas, são as reclamações, são as fofocas. Cristãos maduros são fontes de água viva, cujas palavras edificam. A pergunta então é: como as pessoas saem após uma conversa com você? Edificadas? Consoladas? Encorajadas? Esperançosas? Felizes? Saem melhores do que chegaram? Ou tristes, cabisbaixas, se sentindo a última, não a última, mas a pior bolacha do pacote? Que tipo de fonte você é? Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, rios de água viva matam a sede de um povo. Que tipo de fonte você tem sido? Aí Tiago usa mais uma ilustração, agora de uma árvore frutífera. E ele fala de figo e de azeitona. A ideia é que figueira dá figo, videira dá azeitona. Não tem como uma videira dar figo, nem uma figueira dar azeitona. E Jesus também disse que pelo fruto nós seremos conhecidos, porque uma árvore se conhece pelo fruto, e a dúvida é, qual fruto você tem produzido? Fruto de edificação ou destruição? Fruto de bênçãos ou fruto de maldição? Agora eu quero trazer alguns aspectos mais práticos ainda sobre isso, se é que é possível. Perguntei para o nosso amigo ChatGPT o que era fofoca, e ele disse: fofocar é um termo que se refere ao ato de compartilhar informações pessoais ou detalhes privados de outras pessoas, geralmente de maneira negativa ou sensacionalista. Achei que ele foi muito bem aqui.
É uma forma de conversa que envolve a disseminação de boatos, rumores ou mexericos sobre a vida, ações ou comportamentos de outras pessoas, muitas vezes com o intuito de causar interesse, entretenimento e até mesmo prejudicar a reputação da pessoa envolvida. Nem sempre é baseada em fatos verídicos e pode ser prejudicial para as pessoas envolvidas. Ela pode levar à disseminação de informações falsas, danificar relacionamentos e causar sofrimento emocional para aqueles que são alvo das fofocas. Irmãos, fofoca é terrível. E há uma tentação envolvida, preciso reconhecer. E qual é a tentação envolvida na fofoca? Não sei se você já percebeu, mas todo mundo gosta de ser ouvido. Todo mundo gosta de dar a sua opinião. Eu lembro quando adolescente, em rodas de amigos, e de repente o assunto era comida. Aí um dizia, eu gosto de chocolate, eu gosto de lasanha, Ninguém estava interessado em saber o que o outro gostava. O interesse era só em falar. Porque o ser humano é assim. O ser humano gosta de falar, mas não pelo simples fato de falar, mas de ser ouvido. O ponto é que nós queremos ser o centro das atenções. Queremos, de preferência, compartilhar algo sensacionalista, que vai nos colocar no centro. Digo num áudio, irmão, tenho uma coisa para te falar. O que? Me fala? Não, só pessoalmente. Não, me fala, por favor. O cara está gerando esse clima de tensão para provocar o interesse e o outro ir ao encontro, por favor, me fala. Porque no fundo, todo mundo quer ser o centro das atenções para ser ouvido. Ele quer, a profissão de influenciador digital, nada mais é do que a essência do ser humano. Todo mundo gosta de influenciar, todo mundo gosta de dar uma dica de um filme, dica de um restaurante, aí você dá uma dica de uma pousada, aí você dá para mim, eu digo, legal, vou lá, e eu volto e digo, cara, que pousada legal, você vai ficar feliz pela pousada, pela dica que me deu. Agora a fofoca é a mesma coisa, porém é demoníaco, é destruidor, e muitas vezes é para diminuir pessoas. Irmãos, fofoca não pode permear a boca de um cristão. Fofoca não pode permear os corredores de uma igreja, não pode ser a marca de um discípulo de Jesus maduro, que está lá no trabalho espalhando fofoca. Essa é a marca de quem está longe de Jesus. E cuidado, talvez você diga, não Bruno, eu não sou fofoqueiro, mas todo fofoqueiro chega a mim, é porque você dá ouvidos a essas fofocas. Cuidado, se você é alvo de fofoqueiros, provavelmente as pessoas veem em você um bom receptor de fofocas, que dá atenção para aquelas fofocas. Cuidado. Outro problema, críticas destrutivas e reclamações. A crítica destrutiva e as reclamações, elas estão pautadas num olhar crítico para tudo, num olhar negativo para toda a realidade. São pessoas que não conseguem enxergar o lado bom das coisas. Nada está bom, ninguém é bom, o louvor nunca está bom, o cantor aqui, o Diego desafinou para caramba, terrível, para que comentar isso? Qual a diferença? Agora, se você detectar que o Diego desafinou, você provavelmente é um dos melhores cantores dessa nação, se você tem essa habilidade de conseguir detectar. Agora, até me perdi. Tá, enfim. A crítica, não, porque o pastor falou aquilo. O sermão foi todo redondo. Não, mas na fala, no minuto 37, 20 segundos, eu fui lá no YouTube, realmente eu confirmei, ele falou isso, foram 3 palavras que jogaram o sermão no lixo. Terrível, irmãos. Pessoas amargas. Porque o som está alto, o som está baixo, está frio, está calor, batismo de novo hoje, que saco, o culto demora, irmãos, que olhar terrível, e a neurociência explica isso.
A neurociência diz que reclamar vicia, porque é o sistema dopaminérgico. Há uma descarga de um hormônio, que é a dopamina, que gera o desejo de continuar fazendo aquilo. Tem a ver com recompensas. Cada vez que você critica, você se sente bem. Ou melhor, cada vez que criticamos, nós nos sentimos bem. Há um prazer envolvido fisiológico. Agora, há uma consequência disso. Os cientistas dizem que uma região do cérebro chamada hipocampo, ela começa a se hipotrofiar, ela começa a se diminuir. E o hipocampo é uma região onde as nossas memórias são armazenadas, e é uma região relacionada à aprendizagem, ou seja, pessoas amargas, críticas, têm falha na memória e têm problemas de aprendizagem. A neurociência é quem fala essas coisas. Reclamar é ser boca do diabo, agradecer é ser boca de Deus. A reclamação, ela está fundamentada na insatisfação pessoal, nos descontentamentos, na amargura do próprio coração, porque enxerga o mundo sob a ótica negativa, e como eu disse, isso vicia. Mas se tem um hormônio que de certa forma traz um prazer, que é a dopamina, mas também derrama na corrente sanguínea um outro hormônio, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio do cortisol, o hormônio cortisol, que gera mais ansiedade, que gera mais estresse. Portanto, há um ciclo da crítica, há um ciclo da reclamação. Você tem certo prazer, mas você se vicia naquilo, e aquilo gera ansiedade em você. E o seu hipocampo do cérebro vai diminuindo, e você vai tendo dificuldade de memória e dificuldade de aprendizado. Sobre o que eu estava falando mesmo? Insatisfeitos consigo mesmos, diminuem e dividem. Agora, satisfeitos em Cristo, somam e multiplicam. A reclamação, que está pautada na insatisfação, quando falamos sobre igreja, ela gera divisão, ela gera estrago no reino de Deus. Agora, pessoas que são satisfeitas em Cristo, somam, multiplicam. Essas pessoas entendem que fazem parte do processo. Essas pessoas se sentem parte do todo. Essas pessoas vão dizer: deu um problema no chiado da caixa. O problema é nosso, não é deles. Tem um papel de bala no chão. Cadê o povo que não limpa essa igreja? Não, é sua responsabilidade pegar esse papel e jogar no chão. E eu estou falando do mínimo, do básico. No lixo, não no chão. Foi mal. Então, de novo me perdi. É nós. Não é, você não pode falar, é eles. Você não pode falar, o problema é deles. Se você tem vindo nessa igreja e é membro dessa igreja, o problema é nosso. Esse prédio, entre aspas, é nosso. Os problemas desse prédio são nossos. Os pastores e suas esposas são nossos. As cadeiras são nossas. As dificuldades são nossas. Os problemas de toda ordem são nossos. Você precisa se encontrar como parte, mas é necessário intencionalidade. Isso não acontece naturalmente, você precisa dar um passo e se aproximar para ir ao encontro e sim se sentir parte do todo. E então, você não vai tolerar fofoca aqui dentro. Você não vai tolerar críticas destrutivas. Você vai ser parte da solução. Se você tiver uma crítica, ela vai ser dada junto com possíveis soluções. Com muito amor, não vai ser por um áudio. Pastor, que terrível esse culto. Um áudio de 10 minutos criticando fulano, ciclano. Isso não acontece aqui. Espero que não aconteça. Críticas precisam ser construtivas. Pastor, queria conversar com o senhor. Não, contigo. Queria conversar contigo. E aí, nessa conversa, fala: olha, eu acho que a gente poderia fazer isso. Que tal se nós fizéssemos? E sabe o que eu vou dizer para você? Vai, faça, encabece. Deus te mostrou e você tem as condições não só de enxergar, mas de fazer. Tivemos problema com carro, com carros, né? Aí precisamos de alguém para cuidar. E percebe,
alguém vem com uma crítica já com possíveis soluções e diz: deixa comigo, porque o problema não é meu, o problema é nosso. Pessoas então satisfeitas somam, multiplicam. Insatisfeitos consigo mesmos vão chegar em qualquer igreja, nunca vai estar bom. Sempre vai ter coisa para reclamar. E vai ficar um ano, no começo até bom, porque envolve dopamina, novidade. Depois vem cortisol, estresse. Tudo é ruim, tudo faz mal, nada é bom nesse lugar. Cuidado, não seja desse time de lá, seja do time de cá, todos juntos, sendo parte de um mesmo ministério. Jesus disse: porque a boca fala do que está cheio o coração. Críticos e fofoqueiros vão vomitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o olhar negativo, ele vem de dentro. São infelizes, são amargos, sentem-se bem em diminuir os outros, espalham uma fagulha com o pretexto de querer dizer que é para ajudar. Irmão, vou te contar uma coisa, mas é só para tu orar. Não, é só para espalhar a fagulha e transformar no incêndio. Cuidado, cuidado, nós precisamos ser boca de bênção. Outro problema, discussões. Tiago diz: cada um esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar, tardio para ficar irado. Cuidado, reflita nas discussões, fale palavras brandas, acolha os sentimentos ruins do outro, não humilhe, não denigre, não ofenda, não destrua o outro como se estivesse numa guerra. Flechas como que são palavras que ferem e marcam a história da pessoa, feridas que às vezes sequer cicatrizam. Por favor, cuidado e refreie sua língua. E concluo dizendo que a língua tem poder para destruir ou para edificar, você já sabe disso. Cristãos maduros abençoam, encorajam, edificam. Cristãos imaduros fofocam, criticam, amaldiçoam. Qual tipo de língua você é? Agora, vamos fazer um exercício. Imagine se a minha língua e a de vocês fosse usada somente para bendizer e abençoar pessoas. Imagine se entre nós só tivesse palavra de encorajamento. Imagina se as únicas críticas realizadas entre nós fossem críticas construtivas, ditas em amor. Imagina se não existisse fofoca. Imagina se todos nós, ao convivermos uns com os outros, saíssemos mais felizes, mais edificados, mais alegres, porque um é instrumento de bênção para o outro. Irmãos, essa é a vontade de Jesus para todos nós. Então finalizo com alguns passos práticos. Primeiro deles, nós vamos ter um momento de ceia agora. Todos nós vamos pedir perdão a Deus, porque muitas vezes somos instrumentos de Satanás, usando a língua para o mal. Reflita, peça perdão a Deus. Segundo, se você tiver que pedir perdão a alguém, sobre ter criticado de forma ofensiva, ter ofendido alguém, ter fofocado sobre alguém, você precisa pedir perdão. E se quiser fazer agora, ou daqui a pouco por mensagem, fique à vontade, ou quiser fazer depois, de uma forma ou de outra, mas peça perdão às pessoas envolvidas. E por fim, envolva-se na igreja. Permita-se ter um senso de pertencimento. E uma vez tendo esse senso de pertencimento, você não participará de críticas ou fofocas, porque você se sente parte do processo. O problema é nosso, não é meu, não é teu, é nosso, nós somos parte. Portanto, esteja, pequenos grupos, esteja na manhã, escola do discípulo, todos vocês que estão aqui sentados ou nos assistindo pela internet, convidados às 19h30, aula inaugural do segundo semestre da escola do discípulo. Posso ouvir um amém? Venha, 7h30 até as 21 horas, a nossa aula inaugural aberta para todos, e vai ser a sua última chance de se inscrever, ou para a primeira, ou para a segunda fase. Mas o ponto é, envolva-se, seja parte desse todo, e saia desse lugar de comodismo e de crítica excessiva. A banda vai subir, a gente vai orar, e nesse momento de ceia, faça essa reflexão, pense sobre o que você precisa pedir perdão a Deus, quando você foi crítico demais, quando você amaldiçoou pessoas, enfim. E para isso eu vou ler 1 Coríntios, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, Paulo, explicando sobre a ceia, ele pergunta, ou melhor, ele diz que precisamos ter consciência do corpo. É o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo, ele é simbolizado por nós, a igreja. Nós somos o corpo, e nós precisamos ter consciência de que a igreja é o corpo. E por isso nós precisamos refletir sobre: será que temos contribuído para edificar o corpo? Ou será que temos machucado o corpo? Será que temos elogiado a noiva de Cristo? Ou será que temos criticado a noiva de Cristo? Temos edificado o corpo de Cristo? Ou temos destruído o corpo de Cristo? Isso é discernir o corpo. Palavras de bênção, palavras de edificação. Peça perdão a Deus e peça perdão às pessoas, mas como eu disse também, envolva-se. A gente vai cantar com esse sentimento de pedir perdão a Deus. Se você sabe o que se trata a ceia, se você entende, se você já foi batizado, faça parte desse momento. Se você não sabe do que se trata, fique tranquilo, fique no seu lugar, e numa outra ocasião, pergunte para a gente do que se trata, a gente pode explicar, porque a Bíblia diz que nós precisamos ter entendimento do que se trata para fazer parte. Então todos vão ficar de pé, num sentimento de pedido de perdão a Deus. Não fique longe da comunhão, não se arrependa dos seus pecados, e venha, participe, não fique longe. É o momento que nós vamos receber bênção da parte de Deus. A igreja simbolicamente sobe aos céus e se assenta à mesa com o Pai. O Pai parte o pão e distribui aos seus. Então não fique de fora desse momento. Enquanto a banda toca, você se serve e volta para o seu lugar com os copinhos em mãos. Mas repito, com esse senso de pedido de perdão a Deus. Sacrifício